Há algumas décadas, acreditava-se que ao nascer, um bebê já estava com o cérebro completamente formado, mas uma série de estudos começou a comprovar que uma parte grande do desenvolvimento cerebral ocorre após o nascimento, por interferência do ambiente e dos estímulos recebidos. Após avanços nas pesquisas, concluiu-se então que o cérebro da criança progride ao longo de toda a primeira infância até o final da adolescência, em períodos críticos, que são as fases de desenvolvimento em que os neurônios estão criando sinapses. E é aí que entra a nutrição. Ela tem a capacidade de interferir na formação desses circuitos neurais e no desenvolvimento correto do cérebro. Essa foi a descoberta de pesquisadores do Laboratório de Plasticidade Neural da Universidade Federal Fluminense. É muito importante que as pessoas que lidam com desenvolvimento infantil, sejam nutricionistas, pediatras, educadores, tenham essa noção de que essa janela inicial da primeira infância é super crucial para o desenvolvimento, e a alimentação tem um papel fundamental, né? Mesmo que a criança pareça bem nutrida, né? Porque parecer bem nutrida não significa estar bem nutrida, né? Quer dizer, não basta ingerir calorias, não basta a criança engordar e crescer, né? Ela tem que ingerir os alimentos corretos, né? Mas quais são esses alimentos corretos? Já é senso comum que quanto mais colorido o prato, melhor. Mas algumas escolhas podem fazer a diferença para as crianças por impactarem na plasticidade cerebral, ou seja, na capacidade do cérebro de se desenvolver e de aprender. São os alimentos ricos em triptofano e ácidos graxos ômega 3. O triptofano, isso é importante, ele só está presente em quantidades razoáveis em proteínas de alto valor biológico. O que a gente chama de proteínas de alto valor biológico? São proteínas cujas fontes são carnes, leites e ovos, né? Existe esse aminoácido em proteínas vegetais também, né? Para quem faz a opção por vegetarianismo e tal. Mas é muito importante a gente alertar que para uma criança consumir uma dieta saudável só com vegetais, ela precisa ser muito bem orientada. A família tem que estar com uma orientação estrita, porque essas quantidades têm que ser calculadas de uma forma muito metódica, né? Então, assim, o mais seguro é fornecer proteínas de origem animal. E a outra questão é que, em termos de saúde pública, quando você tem pessoas em condição de pobreza extrema, a primeira coisa que é cortada é a proteína animal, que é cara, né? Então, crianças em condições de pobreza extrema são potenciais, estão em risco potencial de desenvolver atrasos do desenvolvimento por falta de triptofano. E a mesma coisa em relação aos ácidos graxos ômega 3. Esse é um problema também, porque as fontes nutricionais de ácidos graxos ômega 3 são peixes oceânicos, né? Pode ser a sardinha, que é mais barata, pode ser o salmão oceânico, o salmão de cativeiro não é fonte, né? Podem ser as castanhas, as nozes, mas são todos alimentos caros, né? Se você for comprar castanhas e nozes para suplementar, ou frutos do mar, nem sempre são alimentos presentes na cesta básica. Então, o que acontece? A redução de ômega 3 na população, ela tende a ser endêmica. Às vezes, independente da classe social. Mas se essa falta de nutrientes traz prejuízos à evolução do cérebro e ao aprendizado, a reintrodução desses alimentos na dieta é uma forma de reverter esse cenário. Voltamos àquela questão do período crítico, né? Até os 5, 7 anos. Quando você reintroduz um programa alimentar saudável nessas crianças, dentro desse período crítico, que é bem longo, né? Você consegue reverter os danos, né, ao desenvolvimento. Então, assim, é essencial que as políticas públicas, elas estejam de encontro a essa questão. O governo anterior negava a ciência, então deixou a situação nutricional virar um caos nesse país, né? Pessoas na fila do osso e coisas assim. E, realmente, se não for feito nada, a gente vai ter
uma geração muito comprometida, mas eu, como pesquisador, eu sou otimista. Eu digo assim, dá tempo, sim. Dá tempo, porque se você intervém em políticas de alimentação, em políticas de nutrição, de distribuição de renda, isso é totalmente factível, né? E para quem ainda está esperando o bebê chegar, mas já se preocupa em como será a alimentação dele, o pesquisador tem uma última recomendação. A mãe gestante tem que comer coisas muito variadas, né, para que a criança comece a aprender a lidar com esses sabores, porque já no líquido amniótico, a criança tem contato com os sabores dos alimentos. Então, uma gestante que tem uma alimentação saudável e variada também vai facilitar que a criança cresça tendo contato com alimentos variados.